ouvir a voz do Salvador. Ok, irmãos, nós estamos nesse período de meditar. De vez em quando eu paro num domingo à noite aqui para nós meditarmos sobre o tema aprendendo com os atos de Jesus, menos focando as palavras de Jesus, mas focando principalmente os atos de Jesus. Então tem hora que a gente perde um pouco no texto, porque tem muita coisa que ensina o coração da gente na palavra dele, mas a gente tem tentado fazer esse exercício de olhar aquilo que Jesus faz como sendo alguma coisa para nós aprendermos para a nossa vida. O que eu posso fazer um pouco mais, o que eu posso aprender um pouco mais para poder viver mais próximo daquilo que Jesus propõe para a vida. Eu sou o agente do reino de Deus, você é agente do reino de Deus. Estamos aqui para influenciar essa realidade em que estamos inseridos, e precisamos aprender com Jesus. Nós não temos outra pessoa melhor para aprender. Tudo o que Jesus fez foi também um modelo para eu parar, olhar, meditar e aprender. Cada vez que leio um texto desse, fico constrangido, porque fico pensando, mas eu estou muito longe do mínimo que Jesus quer de mim, e fico pensando tudo que precisa para o cristianismo. Na Idade Média, o cristianismo foi se distanciando tanto daquilo que Jesus quis, e já no início daquilo que ainda era quase que chamado de igreja primitiva, no século IV, no século V, algumas pessoas começam a olhar para a igreja, e a igreja está vivendo um negócio muito esquisito. Ela estava crescendo, ela estava se tornando cada vez mais forte, ela estava chamando a atenção do império. A política da época se interessava pela igreja, porque a igreja era muito legal, porque a igreja tinha um número legal, mas a igreja estava vivendo muito estranha. Ela se reunia, ela adorava, mas ela estava vivendo de um modo esquisito, de um modo seco, de um modo árido. E algumas pessoas começaram a se incomodar com aquilo, e elas começaram a querer viver um cristianismo diferente. Elas quiseram ler mais a palavra de Deus, aquilo que tinham acesso. Elas começaram a querer orar mais, elas queriam orar mais, experimentar mais de Deus, da presença de Deus, elas queriam ter mais de Deus. Então, por conta disso, algumas pessoas começaram a chamar a igreja para orar mais, chamar a igreja para estar mais perto de Deus, e a igreja começou a se incomodar com aquilo. Então eles resolveram sair e foram para o deserto para só ler a Bíblia, só orar, só buscar Deus. E aqueles exercícios de horas passaram a ser exercícios de dias, e os exercícios de dias passaram a ser exercícios de semanas, e os exercícios de semanas passaram a ser exercícios de meses, e os exercícios de meses passaram a ser exercícios de ano. E algumas pessoas começaram a viver no deserto e se juntar a outras pessoas que queriam só orar, só ler a Bíblia e só receber de Deus aquilo que Ele tinha. Eles quiseram se tornar uma espécie de receptáculo daquilo que Deus tinha, porque eles entenderam que ser cristão é receber de Deus aquilo que Ele tinha. E começaram a criar os monges, os monastérios, aqueles lugares maravilhosos de pessoas que tinham exercícios de adoração durante o dia, com uma espiritualidade linda. E a igreja passou séculos construindo toda uma história de espiritualidade que passava por esse exercício de fé. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, uma história muito bonita, na sequência nossa, uma história muito bonita. Nessa última vez que preguei sobre esse assunto, Jesus estava falando sobre a necessidade que a gente tem de entender que ser cristão é pagar um preço. Ser cristão é viver a luta de quem quer seguir a Jesus. E aí no versículo 28 em diante diz assim, capítulo 9: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura.
Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes, Jesus disse-lhe Pedro, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eu quero passar com vocês primeiro o texto, para a gente tentar dar uma olhada em alguns detalhes dele, né? Primeiro é o fato no versículo 28 que ele chama 3 discípulos muito próximos. Jesus tinha discípulos mais próximos do que os outros, a quem ele ensinava mais de perto, eles exerciam alguma liderança, e Jesus chama para que eles vão orar. Eles vão ao monte com o propósito de orar. Algumas pessoas têm essa coisa de que a gente precisa orar no monte, né? Quem vive perto de monte, na hora que quer sair da cidade, vai para o monte. Aqui em Porto Velho tem uma agonia, porque aqui não tem monte. Algumas pessoas acham que se subir ao monte fica mais perto de Deus, né? Como não tem monte, disputam ali perto da estrada da Coca-Cola. Mas eles saíram para orar, e aconteceu que enquanto eles estavam orando, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou, foi além da figura normal, e e as suas vestes resplandeceram de brancura, e de repente eles olharam e Jesus estava conversando com Moisés, o representante da lei, e com Elias, o representante dos profetas, de toda a profecia. Então, quando a gente fala no Novo Testamento, fala eles têm a lei e os profetas, está se referindo ao Velho Testamento. Ali estava agora a representação do Velho e do Novo Testamento, e eles conversavam a respeito da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Não era uma conversa lá muito agradável, porque eles estavam falando a respeito da morte de Jesus. Pedro estava com sono, mas olhou, achou tudo muito bonito, ficou encantado com aquela glória e com as pessoas que estavam ali. Quando eles se retiraram de Jesus, aí Pedro olhou para ele e falou: Senhor, isso aqui está bom demais. Eu lembrei do Daniel agora, né? Quando a Débora cantava, é muito bom ter Jesus no coração. Ela pequenininha, e depois o Daniel pediu para cantar também, começou a cantar: olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? Então ele estava mais ou menos como Pedro. Pedro olha para Jesus e fala: olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, vamos ficar por aqui, vamos montar uma tenda aqui, vamos nos estabelecer por aqui, porque aqui é um lugar bom para a gente ficar. E de repente uma nuvem desceu sobre eles, e eles ouviram de novo aquela voz que já conheciam lá da época do batismo, as pessoas conheciam, quando o pai diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois que eles ouviram aquela voz, acharam-se Jesus sozinho, eles calaram-se, não contaram a ninguém alguns dias. Depois desceram de lá e veio a ele grande multidão, e a primeira experiência que eles passam é um garoto endemoniado que eles têm que viver. Bom, queria chamar a atenção nossa para essas experiências que Jesus coloca o homem, mas que não tira da realidade. Jesus nos coloca em experiências impressionantes. E a fé cristã precisa ser uma experiência impressionante. Jesus nos coloca diante de um fato extraordinário, e a fé cristã é uma experiência extraordinária. Mas Ele não tira a gente do mundo ordinário, Ele não tira a gente da realidade em que estamos inseridos. E a primeira lição que o Senhor nos convida aqui é a gente aprender a orar,
como um exercício de fortalecimento da fé. Aprender a orar como uma busca do outro, o outro como o grande, o outro como o perfeito, a busca do homem diante do divino. Jesus era o Deus que se transformou em homem. Jesus era o Deus que o apóstolo Paulo diz que esvaziou-se de si mesmo e veio viver aqui em forma de servo. Como alguém absolutamente Deus, que estava vivendo absolutamente como homem, como alguém cheio da divindade, que esvazia-se dessa divindade para viver como servo. Jesus, ele em vários instantes do ministério cristão dele, Jesus em vários instantes do ministério dele, ele para diante do Pai para orar. E ele chama seus discípulos para que vão com ele para orar. Porque orar é esse transpor-se da realidade material, é esse transpor-se da realidade humana, é esse transpor-se da realidade limitada do homem em busca de uma realidade ilimitada, de uma realidade transcendental, de uma realidade extraordinária. A oração é essa subversão da ordem natural. A oração é essa prática diferente que leva o homem a um estado diferente, a um estágio diferente, a um momento diferente. A oração é uma transformação daquilo que sou enquanto comum para algo que me faz extraordinário, porque nesse instante encontro com o divino. Se Deus veio em busca do homem transformando-se em homem, a oração é uma busca do homem em direção a esse divino transcendental. E Jesus queria que os discípulos aprendessem, Jesus queria que os seus seguidores vivessem isso. Jesus queria que nós experimentássemos que a nossa fé não é alimentada do comum. Jesus queria que a gente entendesse que não há força, não há mérito, não há capacidade, não há condição no homem que o faça viver a vida cristã por si mesmo. A oração nos leva primeiro a um reconhecimento de quem é Deus. Quando oro, é porque estou crendo que existe um Deus todo-poderoso acima da realidade e que preciso dele. Quando oro, é porque há uma submissão na minha alma que faz com que olhe para Deus como esse Deus criador que dirige todas as coisas. Ainda hoje nós conversávamos sobre isso em casa. Quando alguém começa a passar por uma necessidade muito grande, ela começa a procurar a igreja. Algumas pessoas, elas vivem uma crise medonha, e quando tem uma crise medonha, elas falam: vou ter que ir para a igreja, porque vou ter que fazer alguma coisa para resolver o meu problema. É porque essa pessoa, ela não aprendeu a viver isso no período da não crise. E às vezes a crise acontece na nossa vida e a provação acontece na nossa vida exatamente para que a gente possa reconhecer quem é Deus. Quando oro, é porque eu estou crendo que Deus é capaz de me ouvir, é porque eu estou crendo que Deus é capaz de me atender, é porque eu estou crendo que Deus tem poder para intervir em minha relação. E Jesus queria que os discípulos aprendessem isso e assumissem isso. Mas a oração também me faz entender quem sou. Só vou buscar Deus porque reconheço que Ele é todo-poderoso. Só vou buscar a Deus em oração porque reconheço que não há poder em mim. Só vou buscar Deus em oração porque reconheço que não tenho condição de dirigir a minha própria vida. Só vou buscar Deus em oração no momento que entendo o meu absoluto limite. E só vou buscar Deus em oração quando entendo os benefícios que a oração pode trazer à minha alma. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem isso no exercício de suas vidas. Quando vocês viverem o profundo limite de vocês, entendam quem é Deus e desfrutem dessa bênção. Agora há pouco a gente estava lá no hospital e conversando com a Abigail sobre isso. A Abigail está com medo, né? E ela estava falando que os médicos resolveram investigá-la e ela não quer mais ser investigada. E a gente ficou rindo com ela lá, né? Com a César e a mãe.
e a gente conversando, ela não quer mais ser investigada, ela está com medo. E nós estávamos lembrando que Jesus um dia na sua humanidade, no seu limite de servo, no seu limite de homem, ele também teve profundo medo. E na hora que teve medo, reconhece o Pai como todo-poderoso e vai lá em oração e pede o Pai que lhe abençoe e que faça a sua vontade. E quando termina a oração, ele se levanta e fala: vamos, porque agora o Filho do Homem está preparado para ser entregue na mão dos pecadores. A oração, portanto, tem esse símbolo. Eu reconheço que Deus é todo-poderoso, eu reconheço que sou falho, que sou nada, que sou pouco, e eu reconheço que Deus me abençoa na oração. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem isso. E aí eu fico me perguntando: por que oro tão pouco? Por que oro tão pouco? Se pegar a argumentação de baixo para cima, fico me perguntando: será que é porque eu acho que a oração não faz nenhum efeito na minha vida? Será que é porque acho que a oração não me ajuda em nada? Será que é porque eu me acho bom o suficiente para levantar de manhã e viver a minha vida e passar o dia todo fazendo as coisas e tomando decisões e falando? Será que é porque eu me acho bom o suficiente para não orar? Ou será que é porque eu acho Deus pequeno demais para intervir em minha realidade? Por que você ora pouco? Por que você depende pouco? Por que você busca pouco? É porque você acha que é bom o suficiente e não precisa de Deus? É porque você acha que Deus não é capaz de intervir na realidade mais? A primeira lição que a gente aprende nessa história é Jesus pegar os seus discípulos e, enquanto humano, ir para um momento de oração e transpor-se de humano autônomo em humano limitado e dependente de Deus. Segunda coisa, Jesus queria que os discípulos entendessem que eles não estavam dentro de uma realidade material, eles estavam dentro de uma realidade espiritual. Jesus queria que eles compreendessem que ser cristão não é uma coisa de alguém que está passando um 2 mais 2. Jesus tinha estado com eles há poucos momentos, há poucos dias ali. Jesus tinha falado para eles que iam sofrer, que iam passar perseguição, que iam passar dificuldade. Aqueles discípulos tinham que tomar o cuidado de não achar que aquilo era natural. Aqueles discípulos tinham de tomar o cuidado de não imaginar que aquilo que estava acontecendo com a vida de Jesus era uma coisa normal. Os discípulos tinham que entender que Jesus não era alguém do dia a dia. Os discípulos precisavam entender que morrer na cruz não era um evento consequência da maldade dos homens. Eles precisavam entender que aquilo não era um evento político que aconteceu como resultado da força do Império Romano ou da força da religiosidade judaica. Eles precisavam entender que aquela era uma realidade extraordinária. Para se perceber a realidade extraordinária no meio do ordinário, é preciso que o homem, em primeiro lugar, seja capaz de olhar para a sua pequenez e buscar Deus em oração, porque quando ele busca Deus em oração, ele transcende, ele sai do natural, ele vai além, e quando ele vai além, ele começa a experimentar coisas extraordinárias. De repente o rosto de Jesus se transfigura, de repente a roupa de Jesus se transfigura, de repente o líder Moisés, o grande líder Moisés do Velho Testamento está ali conversando com Jesus. De repente o grande profeta Elias, que a história de Israel toda construiu ao longo dos anos como sendo esse grande profeta, estava ali. Os discípulos precisavam entender, o coração deles precisava ter tomado por esse sentimento. Jesus não era alguém que surgiu do nada, Jesus era a continuação de uma história que passara pelo Velho Testamento, na lei e nos profetas.
Os discípulos precisavam compreender que aquilo era parte de um todo que antecedia a vida deles. Às vezes, nós somos levados a imaginar que fazemos parte de uma coisa natural. Eu me levanto, venho à igreja domingo de manhã, estudo sobre ira. Hoje nós estudamos aqui sobre ira. Nós devemos tratar assim, nós devemos tratar assado. Alguém está doente, vamos ao hospital. Nós damos remédio. Nós fazemos cirurgia. Ah, eu tenho que viajar. O avião é seguro. Eu vou viajar agora de madrugada, o avião é seguro. Eu tenho condições. Amanhã vou me levantar e vou trabalhar, como todo mundo vai trabalhar. Eu tenho carro, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí a vida vai ficando muito naturalzinha, porque a nossa vida vai ficando igual do nosso vizinho que não teme o Senhor. Ele também viaja de avião porque o avião é bom. Ele também levanta de manhã porque tem saúde. Ele também pega o carro porque ele, assim como eu, ele também tem carro. Se ele está doente, ele também vai ao hospital e toma remédio e faz exame e faz cirurgia. E como eu, ele pode morrer. E se morrer, ele vai ser colocado num caixão e vai ser sepultado. E nós vamos ficar chorando porque morreu mais alguém de entre nós. Jesus queria que os discípulos compreendessem que eles não eram naturais. Irmãos, Jesus quer que eu entenda que ser cristão não é algo natural. Não faço parte de um projeto natural. Não faço parte de um projeto comum. Eu preciso compreender que faço parte de um projeto absolutamente extraordinário. Jesus não morreu na cruz porque as pessoas não gostaram dele. Jesus morreu na cruz porque ele era parte do projeto de restauração de Deus na sua criação, e isso passa pela salvação da tua alma, passa pela salvação da tua mente, passa pela salvação do teu corpo. Você foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus, e Deus te transformou de filhos da ira em filhos de Deus. Você não é alguém que está aqui como o cachorro da minha casa, ou como o meu vizinho que não é cristão, ou como aquele idólatra não sei da onde, ou como aquele seco não sei da onde, porque você é filho de Deus. Você foi transformado em alguém extraordinário. Ah, quanta frieza às vezes na vida cristã. Homens naturais, seres naturais, que já não se percebem como parte de um milagre, que já não entendem que aconteceu um milagre na vida dele, que não percebem que ele é um milagre. Quantos cristãos que ainda estão pedindo milagre? Quantos cristãos que estão esperando que o milagre aconteça e não entendem que eles já são milagre, que o extraordinário já aconteceu, que a vida dele é excepcional. Ele ainda não entende que ele é um sinal da presença do reino de Deus nesse mundo decaído. Os discípulos tinham que olhar aquilo, os discípulos tinham que entender aquilo. A vida espiritual deles tinha que ser fortalecida, porque eles iam para a pedreira, e crente não aguenta pedreira se não orar e se não perceber que ele é alguém, parte de um projeto extraordinário. Vou repetir: crente não aguenta pedreira se não orar e se não entender que ele é parte de um projeto extraordinário. Mas Jesus queria mais. Queria que aqueles discípulos entendessem que não pode fazer da sua espiritualidade uma fuga.
Queria que eles entendessem que o extraordinário não é para tirar do ordinário. Queria que eles entendessem que não é para fazer da religiosidade um ópio. Queria que eles entendessem que a vida cristã não é um grupinho escondido do que está acontecendo no mundo. Na hora que eles viram aquele momento maravilhoso, excepcional, uma nuvem vem sobre eles, a voz de Deus aparece por ali. Eita, que isso aqui está bom demais, deixa eu ficar aqui. Jesus queria que eles entendessem que não é esse o projeto de espiritualidade que Ele tem para o mundo, não é esse o projeto de espiritualidade que Ele tem para a igreja. Eu chamo a atenção da música, porque a música tem hora que eu acho ela exagerada, porque a gente fecha os olhos e fala assim, nasci para te adorar, nasci para não sei o quê. Não vou nem cantar, porque eu já começo a ficar com vergonha de cantar aqui, né? Mas ele chama a atenção nossa, tem hora assim, porque se eu estou aqui no santo templo, e eu nasci para isso, e eu não sei o quê, e a gente fecha os olhos, e bota a cara no céu, e sente Deus, e se for possível a gente fica por aqui. Jesus queria que os discípulos orassem, Jesus queria que os discípulos entendessem que eles fazem parte de um projeto extraordinário, mas Jesus não queria que eles ficassem ali, porque quando a gente quer essa coisinha gostosa do culto, do templo, dessa espiritualidade que parece que quando a gente chega aqui, confessa pecado, pede perdão, canta a Deus, faz oração, parece, ai, que legal. Aí a gente começa a querer ficar nessa espiritualidade, mas a nossa espiritualidade não é aquilo que vive-se no culto, mas aquilo que vive-se fora do culto. A nossa luta não se dá aqui, a nossa luta se dá lá, a nossa luta se dá depois daqui. A luta deles não era aquilo que estava acontecendo lá em cima, mas aquilo que estava para acontecer lá embaixo. Quando Moisés e Elias foram conversar com Jesus lá em cima, eles não ficavam falando sobre a beleza do céu, eles estavam falando sobre a crueza da cruz. Às vezes nós ficamos na igreja cantando as belezas do céu, ou as coisas boas da espiritualidade, e inventamos essa fase agora de fechar os olhos para adorar a Deus, e pensamos muito pouco na crueza de um mundo que está lá embaixo, sofrendo debaixo da montanha, distante de Deus, corrompido pelo pecado, preso nas garras de Satanás, num mundo que jaz no maligno, de pessoas abandonadas pela beira do caminho, de pessoas apedrejadas pelo puritanismo do povo da igreja, de pessoas que erguem as mãos para os céus e falam: Senhor, eu não sou como aquele que está lá fora, porque eu sou daqui. De um mundo onde poderosos moem os mais frágeis com as suas condições, de um mundo em que Satanás brinca com as pessoas lá fora. Jesus não quer que a minha espiritualidade seja uma espiritualidade que me tire do meio deles. Jesus quer que a minha espiritualidade me empurre para o meio deles, não para viver o que eles vivem, não para fazer o que eles fazem, mas para poder transformar e fazer sinal da presença do reino de Deus lá. Nós vivemos décadas no Brasil, onde a gente se convertia e abria mão dos amigos de fora da igreja, só ficava amigo do povo da igreja, porque nós tínhamos medo. Ia ter um casamento de não crente, nós não íamos porque não podia ir, porque ia ter o batizado do filho da minha tia, eu não podia ir porque eu era crente, porque no casamento não sei de quem ia ter cerveja, porque eu não posso ir em tal lugar porque é de não crente, porque eu não posso ir em tal lugar porque é de não crente, porque eu não posso ir em tal lugar porque é de não crente. E a igreja judaica ensinava isso. Um dia os judeus saíram do culto, vamos chamar assim, e aí encontra Jesus numa roda de gente. E aí eu brinco falando que era como se fosse uma roda de pagode hoje, porque a Bíblia diz que era uma roda de pecadores, e Jesus estava lá. E aí o povo da igreja passa escandalizado,
porque Jesus queria que essa minha espiritualidade não fosse uma espiritualidade que me tirasse da realidade, me colocasse no cimo de um monte e a glória de Deus viesse sobre mim e eu fechasse os olhos para dizer: Senhor, aqui está tão bom, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui, os outros que morram. Não, Jesus queria sim que eu entendesse isso. Primeiro, eu preciso aprender a orar, porque não sou extraordinário o suficiente para ver e fazer coisas extraordinárias. Segundo, que eu entenda que não sou comum e não faço parte de um projeto comum. Terceiro, que eu pegue tudo isso como sendo a força e a vitalidade para descer do monte e ajudar quem precisa de alguma maneira. O contrário, irmãos, também pode ser verdade. Às vezes, não é sempre, às vezes eu estou indiferente, eu nem reparo que tem gente distante de Deus, às vezes eu nem percebo que as pessoas estão morrendo sem Jesus, às vezes eu nem vejo que está havendo injustiça. Eu estou bem, minha família está bem, nós comemos, nós bebemos, nós temos saúde. Eu nem percebo que tem injustiça lá fora, nem percebo que Satanás prendeu pessoas. Não é prendeu pessoas estribuchando, não, é prendeu pessoas bem, pessoas bonitas, pessoas em boas condições, e eu às vezes nem reparo que aquelas pessoas estão engolidas por um projeto satânico que lhes cegou o entendimento. Estou vivendo naturalmente, às vezes nem percebo que eu sou parte de um projeto extraordinário, eu sou presbiteriano, nem percebo espiritualidade, por isso não oro, oraçãozinha diante da refeição, oraçãozinha, lá em casa a gente ainda ora cantado, né? A gente canta: Pai nosso, a tua bênção dá ao pão que nessa mesa está, a ti rendemos gratidão por essa nossa refeição. Amém. Acabou. Se não tomar cuidado, nem aquela oração mais clássica eu faço, porque fui ficando natural demais. E aí Jesus pega os discípulos, leva para o monte, ensina que eles precisam orar, mostra para eles que eles fazem parte de um projeto extraordinário, desce do monte no outro dia, e uma multidão vem até eles. Não é para dar presente, não. Uma multidão que vem atrás deles para dar trabalho, para pedir, e começa com um garoto endemoniado, que é para poder eles entenderem que a vida cristã é um ministério extraordinário num mundo decaído, cheio de problemas, e ou a gente ora, ou nós nos tornamos naturais. Que discípulo é você? O discípulo que ainda não subiu para o monte para orar? O discípulo que experimenta da oração? O discípulo que percebe as coisas extraordinárias que Deus fez e faz na tua vida? O discípulo que desce de monte disponível para servir e dizer: Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor onde quer que eu vá. O Espírito de Deus está em você. Para quê? Para te selar para a salvação? Ou para te ungir como servo e serva do Senhor, que sai daqui dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento teu, Pai. Se for, irmãos, vamos subir para o monte para orar? Vamos perceber o extraordinário de Deus na nossa vida?
Vamos dispor o coração para descer do monte e servir? Aqui está o nosso monte hoje, nosso montinho. Aqui está a presença do Espírito Santo de Deus falando e moldando o meu coração para que eu possa sair daqui para servir. Espiritualidade que faz a gente perceber o quanto a igreja é fria e nos leva para viver tão frio quanto a igreja. Ou a espiritualidade que faz nos ver o quanto a igreja é fria e nos leva para o deserto para ficar orando e se juntando a outros durante horas, dias, meses, semanas, meses e anos. Não é a espiritualidade proposta por Jesus. A espiritualidade proposta por Jesus faz eu sair daqui e lá, me envolver com a realidade decaída de onde estou. Eu queria convidar você para a gente cantar a música O Espírito de Deus está... Carvalho de Justiça, né? Que o Espírito de Deus, ele nos faz dessa forma, esses instrumentos da justiça de Deus. Que o Espírito de Deus nos faz esses ungidos. Ungido. Irmão, dá para a gente prestar atenção o que é isso? Estou ungido pelo Espírito Santo de Deus para sair daqui e abençoar. Estou ungido pelo Espírito Santo de Deus para sair daqui e abençoar lá fora, porque lá fora tem uma multidão que vive como ovelhas que não tem pastor. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Para pregar libertação e quebra cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar
agora, você vai sair daqui agora e nós vamos descer o monte e vamos para uma semana onde Deus vai colocar pessoas diante de você em que você exala a vida de Deus. Pessoas vão ser colocadas diante de você que precisam da graça de Deus, do perdão de Deus, e elas vão conhecer isso através de você. Não é falando, não é pregando só. Eu gosto da palavra do Francisco de Assis quando ele diz: ama, e se ainda for preciso, prega. Hoje nós saímos aqui da escola dominical e eu estou com a minha mente marcada pela presença de um senhorzinho que estava sentado ali na calçada do outro lado da rua, sozinho. E ele estava de cabeça baixa o tempo todo, e na hora que eu passei ele levantou o olho assim, eu era o último, na hora que eu passei ele levantou o olho, eu falei: opa, e ele falou: opa. E eu fui embora e fiquei pensando: meu Deus, o que um opa resolve, né? O que um opa resolve? Tem tanta gente largado por aí, irmãos. Mas sabe, às vezes tem gente largada dentro da nossa casa, da nossa família, largado pela vida, largado pelas emoções, largado pelos problemas, largado por nós. Às vezes nós largamos. O Espírito do Senhor está presente para te consolar, para exalar a vida através da tua vida, para quebrar barreiras, para libertar, para abençoar. Peça ao Senhor para Ele te fazer um instrumento de vida, para que onde você passa, vida seja gerada. A começar de casa. Vamos orar? Cada pessoa faz sua oração. Ô Pai, o meu coração frágil, o meu coração de pecador, o meu coração de ser humano se sente tão grato e tão feliz quando eu penso que o Teu Espírito está em mim, me selando como filho do Senhor, a partir da morte de Jesus, o Teu Filho. O meu coração se sente tão grato por entender todo o projeto de salvação que o Senhor fez na minha vida, Pai. E eu louvo a Ti porque eu sei que tantas pessoas num grupo desse entendem quem é o Senhor na vida deles. Mas Deus, muitas vezes toda a profundidade dessa espiritualidade fica aqui, e eu saio lá fora naturalmente como os homens e as mulheres naturais. E quero nessa noite, Pai, pedir ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor me perdoe e que o Senhor me faça um instrumento da Tua graça, Pai. Que o Senhor me faça carvalho de justiça. Que o Senhor use a minha vida, Deus, onde for, como aquele que declara a Tua paz, como aquele que transmite a Tua vida, como aquele que transmite a Tua justiça, salvação para os de salvação, condenação para os de condenação, como diz a Tua palavra, pela presença de Jesus, mas nunca por mim mesmo, pela minha atitude. Que eu não seja dos que condenam, Pai. Que eu não seja dos que prendem. Que eu não seja dos que acusam. Que eu não seja dos que tratam o outro com indiferença. Que eu não seja a partir da minha casa como julgador que maltrata, que exclui. Que eu não seja como um religioso que olho de fora da religião como alguém a ser tirado de perto de mim. Ó Deus, não permita que a minha espiritualidade seja a espiritualidade do templo. Por misericórdia, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que nessa noite pedem ao Senhor a Tua bênção, para que Ele seja uma bênção lá fora. Muito obrigado por Jesus, pelo que a gente aprende com Ele, Pai. Em nome dEle, amém. Amado, que a graça do Jesus que se fez homem e se tornou exemplo para mim e para a tua vida, que
que o amor do Pai, que todos os dias nos constrange a amá-lo mais, e que a unção do Espírito Santo que te faz profeta, que te faz carvalho, que te faz instrumento desse rio de água viva que é Jesus na tua vida, seja sobre você e te abençoe e te faça um instrumento dele onde você for, em nome dele. Amém e amém, Senhor.